Pessoal, boa noite. Antes de tudo, saudações capianas. Meu nome é Alexandre Freeland, sou ex-aluno do CAP, formado em 1989. Sejam bem-vindos ao nosso ao vivo com o professor Chico Alencar. A conversa de hoje faz parte do projeto Rede de Memórias do CAP-UERJ. E o Chico, além de guardar na memória essas histórias, ele é protagonista de boa parte delas, né? São histórias que fazem parte da história do Brasil e também da história do Rio de Janeiro. Mas antes de cair propriamente nessa rede de memórias, eu gostaria de falar rapidamente de outras redes. São redes de afeto, redes de solidariedade, redes de apoio e empatia que foram ativadas nesse nosso contexto de pandemia. Um grupo de ex-alunos está organizando uma vaquinha virtual para comprar tablets para os estudantes de agora. Em setembro, na segunda quinzena, a previsão é que o colégio inicie o seu ensino remoto. E essa campanha visa garantir que alunos em situação de vulnerabilidade, sem o equipamento necessário em casa, possam ter acesso aos conteúdos. Em breve, vocês vão saber tudo sobre essa campanha nas redes sociais e também saber como é que vocês vão poder contribuir. Esse nosso encontro de hoje, ele também é uma homenagem ao professor Marcelo Biar. Marcelo foi professor de História no CAP, no fim dos anos 90, era amigo de vários ex-alunos. E o Marcelo Biar morreu há cerca de 2 semanas, vítima de Covid-19. Participam comigo dessa conversa com o Chico, nessa noite, outros ex-alunos do CAP de diferentes gerações. Estão aqui a Camille Viola, que é jornalista e pesquisadora musical, a Gisele Rodrigues, jornalista e professora, servidora da Câmara dos Deputados, Daniela Nami, crítica de arte e professora, Rodrigo Pinto, produtor e diretor audiovisual, Tiago Cordeiro, roteirista e jornalista, e Humberto Baltar, educador infantil, tradutor e intérprete. O Humberto é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes. Também deve chegar daqui a pouquinho o Rodrigo Faur, que é jornalista, escritor e pesquisador musical. O César Fraga, que iria participar conosco, vai entrar numa outra ocasião nos nossos papos que a gente vem mantendo regularmente ao longo das semanas com os ex-alunos do CAP contando sobre suas trajetórias profissionais. Então, agora, indo para a nossa conversa. Chico, você foi vereador, foi deputado estadual e federal, foi candidato em eleições majoritárias, é sempre conhecido por ser um parlamentar de opinião, mas também de muita ação. Mas não é desse Chico aqui que a gente já conhece que nós queremos falar hoje, não. A gente quer falar de um outro Chico, que eu não sei se eu chamo de Chiquinho, se eu chamo de Francisco. Na sua rede de memórias, Chico, o que te vem mais forte daquele adolescente dos anos 60, ativista político, presidente do Grêmio, que naquela condição enfrentou barras pesadíssimas? Então, em resumo, como é que foi ser aluno do CAP naquela época, Chico Alencar? Beleza, Alexandre, boa noite a todos, a todas que estão aqui nessa conversa diretamente e aqueles muitos, aquelas muitas que nos acompanham nesse momento que é de memória e, para mim, bate muito fundo como um momento também de saudade. A gente é a saudade que a gente sente. Não devemos ter nostalgia, até meio mórbida, do passado, mas, se possível, orgulho, e isso eu tenho muito. Eu sou o típico classe média tijucana, aqui do Rio de Janeiro. Filho de um piauiense, servidor público, funcionário do Ministério da Agricultura, e de uma paulista do interior, professora, que deixou o magistério para cuidar dos 2 filhos, eu e minha irmã, um pouquinho mais velha, Maria Amélia, que mora hoje em Goiânia. Bom, com muito esforço, a minha família, que nunca teve carro, por exemplo, a primeira televisão que chegou em casa no início dos anos 60, me lembro bem, era uma pequenininha chamada Hot Point. Eu achava uma maravilha, né? Bonita peça. Bom, aí, com muita dificuldade, eu consegui estudar no Colégio Marista São José, da Rua Barão de Mesquita, o externato.
E órfão de pai, aos 13 anos, ganhei uma bolsa lá. No início do ano tinha a caixa escolar que nos dava o uniforme, o sapato Vulcabras, aquele que a pedrinha entrava na sola e ficava o resto do ano ali. Mas o CAP representou a abertura para o mundo. Eu era um menino muito devoto, muito cristão tradicional. Já tenho, aliás, pelo que me ensinaram à época, uma cadeira cativa no céu, porque eu fiz a novena do Sagrado Coração toda primeira sexta-feira do mês, confessando e comungando. Os pecados eram os mesmos todo mês. E as penitências, né, tantas Ave-Marias e outras mais, também iguais. Com isso, a gente ganhava salvação eterna, aquela visão muito mercantilista até da fé. Graças a Deus, apesar de eu estudar nesse ambiente, eu não perdi a fé. O colégio de aplicação me abriu para o mundo. Eu fiquei 1 ano no Pedro II, naquele tempo era científico, Pedro II lá de São Cristóvão, diretor Van Dyck Londres da Nóbrega. Estreei no mundo também da repressão. Fui participar da primeira passeata, menor de idade, 1966, ninguém aí era nascido. E fui em cana. Fiquei dormindo no quartel da PM, na estrebaria, eu e mais uns 80, 100 estudantes. Minha mãe desesperada, achando que eu tinha morrido. Então, mas a experiência do Pedro II foi breve, 1 ano só, muito rica, como se vê. E fui para o colégio de aplicação. Lá eu descobri o mundo e meus professores foram fundamentais. Eu tive o privilégio de ser aluno de ninguém menos do que Lélia Gonzalez, do que o Raimundo de História, João Álvaro de Geografia, Irna Marília Caden de Sociologia. Tinha essas matérias que a ditadura não gostava e tinha essa leitura do mundo que se abria. Minha grande paixão, eu sempre fui um menino muito tímido, uma dificuldade danada para namorar, mas também descobri o amor na sua pujança, plenitude, vigor e beleza, sempre inconclusa, no meu caso, com a Regina Lemos, que jornalista também, que já faleceu num desastre de avião, aquele avião da TAM, se não me engano, que saiu de São Paulo para o Rio e caiu, mal decolou em cima da cidade. Lembram dessa tragédia? Lá se foi nossa querida Regina, que era, para mim, um símbolo assim, de vida, de consciência. A gente lia marxismo e cristianismo, a escola francesa juntos. E o Grêmio Estudantil, que foi um capítulo à parte, aí merece mais detalhes. De qualquer forma, quem me deu a consciência talvez mais completa, com todas as minhas imensas limitações, do mundo, foi o Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, à época ainda da UEG, Universidade do Estado da Guanabara, final dos anos 60. Depois virou o CAP-UERJ, né? Mas eu gostei tanto de lá e vivi tão intensamente que acabei expulso. Talvez o único episódio de expulsão por razões políticas do Colégio de Aplicação tenha sido esse, eu e mais 3 colegas do Grêmio. Enfim, a escola cumpriu a sua função de fazer a gente olhar para dentro e para fora, conhecer mais a si mesmo e conhecer um pouco mais o mundo. Nisso eu sou eternamente grato ao CAP. Chico, você falou em detalhes, né? Que mereceria um estudo mais detalhado do que foi essa passagem pelo Grêmio. Eu vou pedir ajuda da Daniela Nami, que eu sei que gosta de muito nas minúcias e nos detalhes, para que te faça uma pergunta mais no detalhe sobre essa sua passagem pelo Grêmio, como foi a expulsão e exatamente o que era a agenda de vocês naquele período. Dani, por favor. Dani Nami. Boa noite, Chico. Sempre uma delícia a gente estar juntos. Queria dizer do privilégio de estar aqui com você e com os colegas. Agradecer essa oportunidade.
E o Freeland falou de minúcias, mas o historiador aqui é você, né? Eu acho que talvez o ponto de chegada, eu quero começar de trás para frente. Né? Você é autor de um livro didático que é um best-seller e que formou gerações e gerações de alunos de história e auxiliou professores de história como você, né? Durante muitos anos, muito adotado em escolas públicas, inclusive. Eu queria meio que cruzar esse Chico, professor de história, com o Chico, que passa por 3 momentos no colégio de aplicação. A formação da chapa Upa Neguinho e a consciência de alguém que era um aluno formado por um colégio muito forte na área de humanas, né? De que uma relação era necessária com o Morro do Turano, onde ficava a escola naquela época, tanto que a sua chapa se chamava Upa Neguinho, né? E tinha como uma das plataformas a integração com o Morro. O momento da expulsão, quer dizer, que essa chapa vitoriosa, você e alguns colegas, eu queria, como se trata de um registro aqui que a gente está fazendo um registro histórico, Chico, queria até que você lembrasse também quem eram esses colegas da chapa e quem eram os colegas que foram expulsos junto com você, né? E o momento em que você é expulso e é absorvido por uma outra escola da Tijuca, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Colégio Scholem Aleichem, um colégio judaico, né? E aí eu queria, depois que você desse um salto, quer dizer, esse jovem que foi expulso do CAP, levou o CAP de alguma maneira com ele, porque como professor de história, eu acho que tudo isso que você falou na introdução estava junto com você e você compartilhou de alguma maneira conosco, seus leitores, né? Seus leitores de livro de história. Então, eu queria pedir para você ser meio odisseu da sua trajetória e depois falar como essa trajetória te abriu essa rede como professor e formador de outros alunos e outros professores. Obrigada. Valeu, Dani. Olha, você me faz lembrar o Mário Quintana. A resposta certa não importa nada. O fundamental é que as perguntas estejam certas. Você fez um roteiro aí de como vocação de vida, militância e magistério e escrita, palavra e prática andam juntas ou se interpenetram. Uma beleza. Não vou dar conta de responder tal grau de precisão dos elos todos que você fez. Mas, olha, a gente é o que faz com o que fazem de nós. Então, eu tenho certeza de que o professor que me constituí fazendo o curso de História na UF, antes tendo ótimos professores de História, como o saudosíssimo Rubim Aquino e o querido Ilmar Matos, no curso Platão de Vestibulares, que tinha convênio com o Colégio Scholem Aleichem, ali na rua Professor Gabiso, na Tijuca, onde fomos acolhidos de braços abertos, expulsos, convidados a se retirar do CAP pelo então diretor do Colégio de Aplicação de Israelita, do Scholem, o Moisés Genes. Foi militante do Partido Comunista tempos atrás. Muito bem. De fato, o CAP me deu não só uma formação teórica básica boa, inclusive para ingressar na UF, onde eu fiz o curso de História, tinha um vestibular exigente, rigoroso, fui muito bem, como também uma consciência política muito profunda. A gente sabia que para ler o mundo era preciso conhecer sociologia, história, geografia, política, filosofia, letras, literatura. Tudo isso foi me envolvendo, me apaixonando, sabe? O amor pelo conhecimento, saber que tinha sabor. Um colégio em que segunda-feira de manhã, e não era só pela minha paixão pela Regina, a gente ia com alegria, imagina isso, segunda de manhã, começar uma semana dura,
tem aquela síndrome do gato Garfield, né, de odiar segunda-feira, pois a gente ia com alegria e com vontade. E depois, isso você lembrou bem, nós tinha também uma casta meio elitista de alunos do CAP que representava uma espécie de aristocracia daquela classe média da Zona Norte, especialmente da Tijuca, que tinha uma postura meio distanciada dos conflitos sociais, da pobreza. E quando o CAP sai ali do lado do antigo Instituto Lafayette, hoje acho que é a Fundação Bradesco, em frente à Igreja dos Capuchinhos, e sobe um pouco mais ali para a franja do Morro do Turano, um prédio alto, inconcluso, aí a gente começa a conviver mais diretamente com a garotada do morro, que não frequentava a escola, não tinha cota, não tinha nada disso. Era uma espécie de enclave de classe média no Morro do Turano. E a disputa do Grêmio, foi em 68, ela colocou no confronto duas chapas distintas. Uma que representava mais, inclusive, estimulada pela direção, aquela visão mais elitista, da elite intelectual, dos sabichões, dos futuros donos da ciência e, quem sabe, do poder, e outra que tinha aquele viés mais da esquerda, da mobilização de massa, um mundo, à época, muito polarizado, né? A hegemonia, a Guerra Fria, a hegemonia estadunidense no campo capitalista, a hegemonia da antiga União Soviética no campo socialista, e esse corte acontecia muito, inclusive na cabeça dos jovens, né? Eu tinha uma formação cristã progressista, já à época participava da Juventude Estudantil Católica, onde tive grandes mestres, e nessa época conheci uma figura emblemática que hoje, coincidentemente, foi sepultado de maneira pungente e exemplar, como pedira Pedro Casaldáliga, Dom Pedro, bispo emérito de São Félix, que pediu para ser sepultado no cemitério mais despojado dos Carajás, sem nenhuma pompa, sem nenhuma ostentação, apenas com uma cruz de pau à chuva e ao sol, do lado dos peões, das prostitutas, dos anônimos, à sombra de um pé de piqui e às margens do Araguaia. Hoje à tarde eu recebi uma foto do túmulo, entre aspas, de Dom Pedro, que me comoveu muito. Tive o privilégio de conhecer, inclusive pedi para ele escrever um capítulo de um livro que eu organizei sobre direitos mais humanos, e ele escreveu: quero falar sobre o artigo 6º, que era sobre o direito de ser pessoa, que ninguém presta atenção. Pedro prestava e presta, né? Pedro é uma luz, Pedro é uma figura emblemática, e essa turma, do Helder Câmara e tal, no campo dos cristãos progressistas, nos estimulava a militância e a esse detalhe de não pequena importância, vincular fé e vida, defender os interesses dos desvalidos, oprimidos, marginalizados, excluídos, estando junto com eles, não de maneira paternalista e distanciada, vertical, mas horizontal. Daí a nossa chapa era UPA, a sigla tinha um significado: Unidade, Participação e Ação. E UPA Neguinho, porque a gente dialogava com uma música que era sucesso total. Tocava também nos pequenos transistores das casas das favelas, que hoje o pessoal chama de comunidade, né? Mas é favela mesmo. E na voz da Elis Regina, sucesso retumbante, uma música do Edu Lobo, que ele escreveu para uma peça teatral chamada Arena Conta Zumbi, Upa Neguinho. Unidade, participação e ação. Vencemos a eleição. Foi uma comemoração danada contra a máquina, inclusive da direção, a má vontade de uma parte dos professores, e foi uma vitória muito comovente. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, vai aparecer invertido aí, eu acho. Esse que eu achei, que eu peguei aqui hoje, tem que digitalizar. A Roda, o jornal
cujo editor era Rosenthal Calmon Alves, nosso colega, grande jornalista. Lembra do Rosenthal, que ficou tempão nos Estados Unidos? Aqui tem a matéria, o Rosenthal era bem nacionalista, então ele fez uma matéria de capa: General é contra plano americano para a Amazônia. E entre várias matérias, são 8 páginas do tabloide, aqui tinha um jovem compositor que estava começando a fazer sucesso, olha a carinha dele. De quem depois a vida me colocou como professor das filhas, né? E parceiro de algumas peladas, embora o Politeama tenha um esquema lá que não perde nunca, jamais, mesmo que o juiz seja pressionado. Mas aqui o Chico o Buarque ele dá uma entrevista super interessante, inclusive a polêmica da época com os tropicalistas, sempre com aquela sabedoria e serenidade do velho Chico. Muito bem. Tem uma edição, eu achei, essa é de novembro de 68, eu achei uma outra, essa ainda na base do mimeógrafo, provavelmente então anterior, onde nas duas a roda, mas a gente é só, falta de precisão histórica. Tem um desenho muito bacana de um menino regando uma plantinha em meio a mísseis, obuses, tanques, navios de guerras, fragatas, mas não tem a data, que a gente não datou. Mas eram jornaizinhos produzidos pelo Grêmio Visconde do Rio Branco. Depois disseram até que o Grêmio mudou de nome, passou a se chamar Grêmio Chico Alencar, sem esperar que eu batesse as botas. Isso é um perigo. Chico, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, eu aqui, Rodrigo. É o seguinte, eu sei que antes de vocês tinha o CP6, né, os Centros Populares de Cultura, que foram muito importantes, inclusive renovaram a Bossa Nova para um lado mais, enfim, politizado, digamos assim. E eu sei que eles foram fechados em 64, alguma coisa assim. Eu queria só que você deve saber essa história. Como é que você, lá por 68, vocês ainda conseguiam fazer alguma atividade política com essa confusão que estava rolando no país? Não, Rodrigo, isso é interessante, porque na verdade, a gente, década de 60 mesmo, meados dela, em 1964, houve o golpe empresarial, militar, apoiado pela grande mídia da época, basicamente os jornais impressos, apoiado por todos os setores dominantes, muito avassalador, dentro daquele contexto da Guerra Fria, contra a ameaça comunista, a República Sindicalista do Jango, e a repressão se bateu violentamente, prisões, torturas, mortes, exílios, cassações de mandato, fechamento de congresso, cassações de deputados estaduais, enfim, suspensão de eleições em todos os níveis, foi período de obscurantismo, terror, censura, além da tortura, né, a periódicos, a livros, a filmes, a músicas, e, na verdade, nós representamos, éramos secundaristas, mais jovens, né, Vladimir Palmeira, como líder estudantil, o Carlos Alberto Muniz, todos se tornaram muito meus amigos depois, Franklin Martins, para falar das lideranças mais aqui do Rio de Janeiro, Jean Marc, esses surgiram na vaga do renascimento do movimento estudantil. E justamente em 68, nós éramos a expressão menor, mais jovem do movimento secundarista que também renascia. Tinha a tentativa de articulação, inclusive, entre colégios. Me lembro, por exemplo, nesse ano de 68, no início, em março, quando chega a notícia, eu estava na Tijuca com o uniforme do colégio, a notícia da morte do Edson Luiz, assassinado pela PM do Negrão de Lima, que tinha sido eleito como oposição, MDB. Em 1965 ele foi eleito. Pois bem, 66. Eu corri, peguei o ônibus da CMTC, né, 606, se não me engano, tinha os números, e fui para a Cinelândia com meu fichário e recortei, tirei uma folha do fichário, escrevi ditadura assassino, ditadura mata,
segurei lá em torno do caixão do Edson Luiz. Do caixão não, que a gente pegou o corpo dele, que a polícia queria sequestrar para não ter nenhum velório, e levamos para, então, a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, naquele saguão onde é hoje a Câmara Municipal, na Cinelândia, foi colocado o corpo do Edson e o velório foi crescendo. No dia seguinte, 50 mil pessoas levaram o corpo do Edson a pé de lá até o São João Batista para o sepultamento. Mas as iniciativas culturais tinham sido devastadas, né? Houve inquéritos policiais militares contra o pessoal dos CPCs, da UNE, contra professores de história, inclusive, entre eles Joel Rufino e outros mais, que produziam uns caderninhos da História Nova no Brasil, que também inspira a produção da literatura historiográfica didática, da qual o nosso livro, para voltar à referência da Dani, História da Sociedade Brasileira, meu, do Marcos Vinícius Ribeiro e da Lúcia Carpe, teve um papel muito importante, como História das Sociedades, do Aquino. Esse livro marcou a época, de fato. Eu lembro que a editora ficava preocupada, tem muito negro aqui, e a gente escolheu um amigo nosso, o Moela, paulista, ator, ele se pendurou numa árvore no Parque Ibirapuera e a gente fotografou o Eduardo Ribeiro, meu amigo, ainda querido irmão, fotografou os pés do Moela pendurado numa árvore, e era o capítulo que abria a análise da conspiração mineira e baiana no período colonial. E eu lembro que um editor lá falou, mas olha, Tiradentes não era negro, por que esses pés negros pendurados aqui? A gente tinha que explicar cada ilustração. O livro foi editado e fez um sucesso tremendo. Claro que algumas escolas proibiram, falaram que ele estimulava a guerrilha, ver se pode, mas até recentemente, Flávio Dino, governador do Maranhão, ele foi deputado também, a gente tem uma relação muito fraterna, e ele dizia, volta e meia ele fala isso até publicamente, a minha consciência política vem desse livro aqui, do Chico Alencar e tal, claro, eu fico feliz, envaidecido, não é só meu, mas... Então realmente foi fechado, assim, o CPC, então, assim, ele realmente foi fechado com as 5 ou antes já tinha fechado e vocês reabriram? É isso que eu não entendo muito, que cada um diz uma coisa. É só isso que eu queria saber. Você fala do Grêmio? Não, eu estou falando daquela história do Centro Popular de Cultura que havia. Não, os Centros Populares de Cultura, eles foram fechados com os seus dirigentes e animadores perseguidos, então logo aconteceu o golpe de 64. Então, isso de vocês, em 68, foi uma retomada, então, foi uma... Claro, aí começa, bom, onde a opressão, a resistência, né, Rodrigo? Então, o que aconteceu? Foi muito violento no começo, e olha que o Castelo Branco era considerado um general da Sorbonne brasileira, um pouco mais sofisticado, não era linha dura, era mais pombo do que Falcão, como se dizia na época, imagina. E ele dizia a intenção de devolver logo o poder aos civis, a intervenção militar seria por um curto tempo, havia eleições previstas, presidenciais, para 1965, eu lembro que tinha até já alguns plásticos, CL 65, Lacerda, que apoiou o golpe, depois foi caçado por ele, JK 65, claro que alguns estavam no exílio, no banimento e tal, como o Brizola, o próprio Jango, e depois eles se reúnem para formar a Frente Ampla em 66, inclusive os arqui-inimigos, Lacerda e Jango conversam, tentam articular, porque a ditadura foi crescendo, né? Tanto que muitos falam que o AI-5, em 1968, foi um golpe dentro do golpe. Mas, com todo esse regime, ainda assim havia espaço para uma peça do Chico, que eu referi aqui, do Roda Viva, chamada Roda Viva. Aí o comando de caça aos comunistas, se esquecer, tudo mascarado. Então, esses neofascistas da época, eles entraram, espancaram, quebraram o cenário, tinha um clima de tensão permanente, mas tudo que a gente fazia era com cautela e com medo e com hipócritas disfarçados andando ao redor, aquele clima de uma canção do Bob Marley que o Gil verteu para a nossa língua, né?
No Woman No Cry. Ele fala muito bem, bem que eu me lembro, a gente sentado ali na grama do aterro, sob o céu, observando hipócritas, disfarçados, andando ao redor, amigos presos, amigos sumidos assim para nunca mais. Isso era a vida da gente, sofrida, esperançosa, de resistência, de luta, que se traduzia seja no movimento estudantil, seja no movimento docente. Eu, como professor, fui uma continuação do que tentei ser como dirigente, eu não gosto dessa palavra, do movimento estudantil. Só Chico, deu para ficar no secundarista, porque quando deixa eu aproveitar esse gancho seu. Era total. Pois não? Eu queria aproveitar esse ponto que você trouxe agora, Chico. Na sua outra fala, você destacou duas características muito interessantes, né? Os professores que te influenciaram, né? E depois você se torna professor e passa a ser uma referência também. E o outro aspecto que merece muito a nossa atenção também é o entendimento do que era o CAP daquela época, né? Com uma visão elitista, né? Com um enclave de classe média, né? Com seus preconceitos, dentro do morro, né? Dentro da favela. Eu queria passar a bola agora para um colega nosso que também fez essa transição, né, de estudante que hoje é professor e que, numa outra geração, a minha e de alguns colegas aqui, eu posso dizer que tinha muito ainda dessa visão elitista. Eu queria muito que ele fizesse uma comparação do que foi a vivência dele no CAP com esse relato que você fez agora, Chico. Humberto, a bola está contigo, por favor. Olá, boa noite. É um privilégio estar aqui nessa discussão tão importante. E eu reparo, né? Eu tenho um coletivo, né? Eu idealizei um coletivo chamado Pais Pretos Presentes, em que pais e mães pretas trazem muito essa questão racial, de como ela é apagada na escola, mesmo nós estando na maior população preta fora do continente africano. E a queixa é essa, né, que a pauta racial não tem centralidade na escola. Então, quando você disse que foi aluno de Lélia Gonzalez, eu até me surpreendi, eu vibrei aqui, porque eu não vejo, né, a centralidade da questão racial. A gente não ouve falar sobre personagens como Luiz Gama, Teresa de Benguela, não se fala na escola, mesmo em língua portuguesa, por exemplo, não se fala em Carolina de Jesus, Machado de Assis não é citado como um homem negro. Então, a minha questão houve uma mudança da questão racial no ambiente escolar? Você, como aluno, você ouviu falar em personalidades pretas que contribuíram para a formação social do Brasil e hoje há um apagamento em que não são mais mencionadas essas personalidades? Ou já naquela época, mesmo Lélia Gonzalez era meio que tolhida e não podia levar essas personalidades para o ambiente escolar, para a sala de aula? Então, basicamente, a pergunta é essa: qual é a posição, né, já naquela época, da questão escolar, né, na questão racial nesse ambiente escolar? Como é que era isso? Legal, Humberto. De fato, olha, imagino o que significava ser aluno da Lélia Gonzalez, mas a referência à luta do povo negro, das pessoas escravizadas no Brasil por tantos séculos, de maneira tão marcante na nossa estrutura social e cultural. A resistência, a nossa própria africanidade, ela aparecia de maneira muito lateral. No colégio de aplicação ainda aparecia, exatamente em função da Lélia, em função do Raimundo, que era professor de história, negro também. Professor negro já era uma certa raridade, mas a universidade e o seu colégio de aplicação tinham esse espaço, ainda que de maneira residual. Eu, olhando aqui os jornais do Grêmio, vejo que eles falam muito da guerra do Vietnã, que era um fenômeno forte ali naquela época, da injustiça social, mas a questão do racismo, por exemplo, das liberdades democráticas no tempo de
consolidação da ditadura, mas a questão da discriminação racial ela não era muito forte. Embora, veja, a capa do jornal A Roda, que eu mostrei aqui, ela traz meninos negros para falar da fome na África, meninos de Biafra. E está escrito, acho que está escrito assim, foto sem comentário. Então, a gente era despertado para a sensibilidade da diversidade humana e da nossa raiz africana, mas ainda de maneira residual, lateral, porque a estrutura do poder branco, aristocrático, dominante, num contexto de ditadura militar, era preponderante, como se vê. Um detalhe, só uma informação para registro histórico. O Grêmio ele sobreviveu ao AI-5, o Grêmio do Colégio de Aplicação, mas foi fechado, abriu-se um inquérito, uma investigação, e nós fomos obrigados a sair do Colégio de Aplicação em 1969. Eu, Cecília Leal de Oliveira, Ricardo Menezes, acho que o Renato Lessa também, sociólogo, cientista, e o processo era o seguinte, existia um decreto-lei da ditadura 477, pelo qual você, tendo a sua aplicação em cima de si, tinha que ficar 3 anos proibido de estudar em qualquer unidade escolar. Você era caçado no seu direito de estudar, uma loucura. E nós escapamos do 477, mas fomos sabatinados por João Lira Filho, reitor da UEG, que admoestou, vocês tão jovens, subversivos, estudam num colégio de excelência, como podem ter essas ideias comunistas, essa coisa perversa, malévola e tal. Então, eles concederam que a gente se virasse e arrumasse uma escola. Aí é que o Scholem nos acolheu. Muito bem. Chico, antes de passar para a próxima pergunta, queria fazer 2 comentários. O primeiro aqui, que acompanhando a conversa, o papo aqui no chat, o pessoal está gostando muito, mas quem fez sucesso mesmo até agora foi o bebê do Humberto Baltar, tá? Está sendo muito elogiada a participação. Tem que ser apresentado. Humberto, como é que ele chama essa criaturinha linda? Hein, Humberto? Esse aqui é o Apolo. Como é que ele chama? Apolo. Apolo, olha só, aí é uma belezura mesmo. Só que ele não está aguentando o nosso papo, hein? Já está com sono. Pegou no sono. O mais admirado é o menos interessado. Ô Chico, e o outro comentário é o seguinte, sabe esses exemplares dos jornais que você apresentou aí? Considere devidamente expropriados, para usar uma expressão da época. Eles, a partir desta live, eles passam a fazer parte da rede de memória do CAP-UERJ, tá bom? E é bom que seja logo digitalizado, porque eles estão desmanchando. Então, imagina. Faremos isso. Assumimos esse compromisso, 52 ok? anos. 52 anos. Já assumimos esse compromisso aqui. E é para falar um pouco sobre os jornais também, que eu queria passar a vez agora para Camille Viola. Camille, por favor. Oi, Chico. Prazer falar contigo aqui. Eu fui do Grêmio Chico Alencar, tá? Você comentou que a gente teve, né, um Grêmio com seu nome. Eu fui uma das pessoas, acho que Freeland e Daniela Nami também pegaram, Rodrigo Pinto, enfim. Nós criamos o Grêmio Chico Alencar. Nós batizamos o Chico Alencar. Eu já peguei, já herdei. Chico, queria aproveitar, o Rodrigo Faur já tinha falado da questão cultural, né? E você mostrou o exemplar, a entrevista com o seu xará, né, o Chico Buarque. O CAP sempre teve uma ligação forte com a arte, com a cultura, né? Eu, por exemplo, que estudei a vida inteira no CAP, fui aluna da Bia Bedran lá, enfim. Como era a questão da arte e da cultura na escola na época, né? A gente vê, até porque era uma época em que a arte estava totalmente ligada a esse lado
contracultural, né? Você deu o exemplo aí da peça Roda Viva. Até queria perguntar, né, se o nome do jornal é referência a essa música, ou então Roda do Gilberto Gil, enfim, é referência a alguma música da época, e como era a questão das artes e da cultura no CAP, e, enfim, como você saiu do CAP também, você podia falar, por favor, um pouco desse momento na época, né, de como você viveu isso, sendo um jovem na época, em plena ditadura. O Camille era muito forte. A gente tinha uma vinculação cultural, com produção literária, né? Professores excelentes. Então, eu conheci ali, olha, José Lins do Rego, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, embora tivesse, meu pai nordestino, era amigo de alguns escritores de lá, eu tenho aqui em casa um livro dedicado ao meu pai pelo Graciliano Ramos, Infância. Mas a gente foi descobrindo, inclusive, essa beleza da literatura brasileira, especialmente. A música, não tem só Chico Buarque entrevistado aqui, não. Outros jovens também, nesses jornais, são entrevistados. Eu vi aqui, tem o Luiz Carlos Sá, tem o Dori Caymmi, e o teatro também. A gente fazia cursos de teatro com Valmor Chagas, me lembro bem, extra colégio, mas muitos alunos do colégio de aplicação buscavam isso. Eu, a partir do meu grupo de igreja, na matriz do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que fica num bairro que sofre o imperialismo de Vila Isabel e da Tijuca, chamado Aldeia Campista, espremido ali entre dois e o Andaraí. A gente fez uma peça dirigida pelo M.D. Magno, chamada O Sal da Terra, que eram recortes de textos muito bonitos da literatura brasileira e mundial, tinha toda uma encenação gestual, então havia um afã cultural, jovens, né, de 14, 15 anos, que se dedicavam apaixonadamente a isso. Muitos de nós éramos poetas, alguns, entre eles, eu, bem ruinzinhos, mas a gente não escondia, não, e não era só poema para pessoa amada, era falando do mundo, da vida. O jornal também estampa muitos desses poemas. Então, tinha recitais, a gente fazia espetáculos no próprio colégio, alguns festivais de música. Era muito bacana, era muito rico isso, era muito fervilhante, era muito efervescente, nessa dimensão de resistência cultural. E a ditadura foi aprofundando, né? Com o AI-5, o fechamento foi ainda maior, mais violento. Eu estou vendo que muita gente vai estar entrando aqui com comentários, eu vou botar os óculos, porque, ao contrário daquela época, eu já preciso desse auxílio. A Ana Fernandes, né? Então, olha, esse processo nosso de conscientização tinha a ver com o entendimento da educação vinculada à cultura. E a cultura não apenas da arte como espetáculo, mas da arte que nós mesmos produzíamos. Agora, a gente me lembro, teve o show do Geraldo Vandré no Teatro Opinião, Copacabana, uma turma do colégio foi junta, a gente se organizava para nos fins de semana, ou vamos ver o filme Queimada e depois debatê-lo, até que o filme foi proibido, com Marlon Brando, do Júlio Pontecorvo, e outros mais, né? Novecento, do Fellini, e por aí vai. Chico, você está comentando sobre diferentes turmas, né? Sobre companheiros daquela época, com quem você foi preso junto, né? Para quem você ia aos eventos culturais, né? São relações que são muito fortes, né? E que, quando a gente tem sorte, quando a gente se empenha para isso, consegue levar para o restante da vida, né? Para outros momentos. E eu queria passar a palavra agora por um colega nosso, Tiago Cordeiro, que tem tido um papel muito importante no resgate dessas relações e entre diversas gerações, né? Usando ferramentas de rede social, especialmente o Facebook com o grupo dos Capianos.
Tiago, eu queria agora que você fizesse a sua participação, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Saudações capianas. Agradecer a presença de todos. O Chico não vai se recordar, mas eu já o conheci anos atrás, quando ainda era do CAP. Eu era uma pessoa envolvida com as atividades do Grêmio, fui do Grêmio do colégio, e me recordo muito de um encontro marcante com o Chico, que a gente estava sentado no chão, e o Chico se sentou no chão conosco, falou de uma relação com os índios, que sempre todo mundo era todo mundo igual, que não tinha essa relação de uma pessoa ficar sentada, outra em pé, para todo mundo prestar atenção, que era uma coisa que ele gostaria de conversar com nós, com todos iguais, e a gente ali é secundarista, né? Para a gente, o que adolescente mais quer é ser tratado como adulto. E o que eu queria perguntar para o Chico é que a gente está vivendo um momento muito de rediscussão, reinvenção, né? De tentar reformar coisas da história que já eram tidas como certas, as pessoas estão querendo discutir, e eu imagino que o Chico passou por esses momentos como aluno, talvez como professor, agora como político. Ele falou durante a conversa dele, me chama muita atenção quando ele comparou as pessoas daquela época de neofascistas, e agora a gente tem muito essa discussão do fascismo. Pedro Cardoso lançou um livro descrevendo o que a gente vive aqui no Brasil como fascismo brasileiro. Se o Chico acha que o que a gente está vivendo hoje é algo que a gente poderia descrever como fascismo, como autoritarismo, como é que a gente pode definir? E a minha outra pergunta, vou embutir uma pergunta na outra, é o Chico, que eu sei que é um otimista nato aí, como é que ele acha que a gente pode ter esperança nos tempos futuros aí que vem por aí? Legal, Tiago. Bom, em primeiro lugar, olha, isso da gente falar em pé de igualdade é sempre desejável, né? Inclusive a pedagogia moderna, está entrando a Soninha Feinstein aqui, nossa, do Scholem, para nos assistir, nos acompanhar, mas hoje numa escola, numa sala de aula, o ideal é o círculo, né? O nome do jornal A Roda, ele era inspirado especialmente na música do Gilberto Gil, chamada Roda, que é um samba de roda, bom, né? Ultra politizado, uma das primeiras composições do Gil, e também nessa ideia circular, né? Que é a ideia mais democrática que a gente tem. Então, provavelmente, essas influências me levaram a sentar junto com vocês, que é sempre a melhor forma de dialogar com as pessoas, em pé de igualdade. Pois bem, neofascismo. Como caracterizar o atual governo no Brasil? O regime, de uma maneira geral, ele segue os cânones do ultraneoliberalismo, do Estado mínimo, do privatismo máximo, embora haja divergências. A debandada aí a que o Guedes faz referência é porque a privatização não estava no ritmo querido por alguns ali, eles divergem entre si. Aquilo é um caos, né? Acho que mesmo para a alta burguesia, o governo Bolsonaro é um certo ponto fora da curva, embora eu tivesse apoiado, especialmente no segundo turno, contra o Haddad. O PIB nacional, o agronegócio já estava antes, mas todo ele se chegou para esse projeto destrambelado, que é de tremendo retrocesso e afeta até interesses capitalistas hoje. O futuro é imprevisível, a gente vive uma era de incerteza estrutural. De qualquer maneira, não é fascismo, porque o fascismo ele é datado. Ele é a expressão de um movimento político na Itália nos anos 30 e 40 do século passado, assim como o salazarismo em Portugal, o franquismo vitorioso contra os republicanos no final da década de 30 na Espanha, o hitlerismo, o nazismo na Alemanha. Tem suas características próximas e suas próprias e suas aproximações. No Brasil sempre houve muita força da ultradireita fascistoide, digamos assim. Haja vista que Plínio Salgado, quando disputa a eleição, ele, líder integralista, tem, depois do Estado Novo, 10% dos votos. Isso não é pouca coisa. Então sempre houve uma ultradireita muito forte no Brasil. Com a ditadura, ela, embora sem necessidade até de expressão político-partidária mais clara,
quem mandavam eram os generais mesmo, ela cresce, ela ocupa o poder. O problema é que o bolsonarismo, claro, houve a transição para a chamada Nova República, tutelada pelos militares, a Constituição de 88 é a mais democrática que o Brasil já teve, elaborada num momento de ascenso do movimento de massas, não por acaso os Sem Terra nascem em 1985, quer dizer, se organizam como movimento em 1985, a luta das mulheres, a luta contra a caristia, a luta dos movimentos negros, vou colocar no plural, tudo isso vem com muita força nos anos 80 da democratização tutelada do Brasil, sempre limitada. Né? O poder do capital não permitiu uma democratização mais ampla. De toda forma, essas expressões mais conservadoras e reacionárias ficaram subsumidas, ficaram um pouco achatadas. E a partir de uma série de questões, não dá para explanar aqui, o papo não é sobre isso, a gente vê que o desgaste da própria Nova República, que não consolidou os valores que proclamara, a insuficiência da prática do que a Constituição de 88 inscreve, esculpe, ela leva a um grande desencanto com a democracia representativa e o Bolsonaro conseguiu vender bem a grande maior fake news de que ele é contra o sistema, de que ele era parte do sistema. Nunca foi. Ele é o esgoto do sistema, a sua expressão mais perversa. Ele representa a facção mais sanguinária do regime militar. Não por acaso tem como ídolo e herói, e proclama isso, até no impeachment da Dilma ele votou falando disso, aquele coronel brilhante, nada brilhante, obscuro, Ustra. Então ele representa aquela face mais sombria das masmorras do regime ditatorial. Então é isso que está no poder agora. Não sem muitas contradições. E tem uma escalada neofascista. Um Estado policial que faz dossiê sobre servidores públicos, professores, que está desmontando todos os canais de participação, todos os conselhos. A gente vive uma quadra muito difícil. Agora, vai passar. Não se ficarmos passivos. Vai passar se a gente lutar. João Cabral de Melo Neto, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. É difícil, tem derrota. Eu não sou um otimista nato, não. Às vezes, ainda mais com essa pandemia, eu fico muito pessimista, muito cansado, muito dolorido. Perdi muitos amigos, a começar, para falar de um conhecido, né? Parentes também, o querido Aldir Blanc, meu colega do Colégio São José. A gente tinha contato até agora, e lá se foi o Aldir, mas ele dizia, acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena noite nos bata, em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. É duro, os tempos são ásperos, difíceis, mas não são definitivos. Né? Se há uma lei da história que se pode afirmar é que ela não é estática, ela não é perene, a conjuntura muda, há placas tectônicas se movimentando nos subsolos, apesar da superfície aparentemente congelada. Chico, graças à pergunta do Tiago, nós tivemos a demonstração cabal de que um professor é sempre um professor, né? E isso definitivamente é um elogio. Estava, inclusive, no comentário da Adriana Martins, né? E todos nós conhecemos, né, a sua trajetória, né? Muitos de nós tivemos o privilégio de estudar, né, com seus livros, né? Nem tantos assim entre nós tiveram a chance de assistir às suas aulas, né, na condição de aluno. Mas tem uma pessoa aqui que está conosco que tem algo a mais, né? Ela teve a oportunidade de conhecer bem de perto a sua atuação como parlamentar em Brasília, que é a nossa colega Gisele Rodrigues, que eu queria que desse sua contribuição agora. Gi, por favor. Microfone. Gi, seu áudio está baixo, o microfone, Gi. Você tem que abrir o microfone.
Agora sim. Oi, desculpa, gente. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Chico, prazer estar aqui com você nessa conversa. Obrigada por nos acolher mais uma vez. Você faz muita falta aqui em Brasília, né? Eu cheguei aqui em 2005, você já estava, e foram 15 anos, né, acompanhando o seu trabalho ali de perto, torcendo e vibrando aí com cada conquista, com cada intervenção brilhante que você sempre fez no plenário da Câmara dos Deputados. Então, eu queria te perguntar, é uma pergunta um pouco retórica, acho que a gente, no fundo, sabe a resposta, né? Mas, do ponto de vista da educação pública, Chico, o que está faltando na vontade do parlamentar em garantir esse direito fundamental, né, para o nosso povo? O que está faltando? E o que a gente, como cidadão, como a gente pode cobrar isso? Porque a gente fica muito agoniado. Essa é uma pergunta um pouco abstrata. E a segunda nas escolas também, como você acha que a gente pode pressionar para que os projetos político-pedagógicos, né, que acabam sendo um documento tão burocrático, o que falta para essas diretrizes, né, pedagógicas, de fato, introduzirem a educação para a democracia, a educação para a cidadania nas escolas, que é algo que a gente teve na aplicação e, por isso, somos todos privilegiados, mas que, infelizmente, a maioria dos alunos da rede pública não tem acesso a essas noções de cidadania, né? Então, assim, como a gente pode garantir que isso Valeu, aconteça? Gi. Olha, eu quero fazer um testemunho aqui. Há um corpo técnico de servidores concursados na Câmara dos Deputados, em geral nos legislativos, né? Na Câmara Municipal do Rio, onde eu estive também, na Assembleia Legislativa, há um corpo técnico que é muito qualificado, tem espírito público, via de regra, bem melhor do que os representantes que o povo, pelo voto, coloca lá. Muitos deles, não todos, é claro, mesquinhos, com interesses menores, que, inclusive, mexem com esses servidores, reordenam departamentos e órgãos para o seu interesse meramente eleitoreiro, quando não graneiro, né? E a Gisele sempre foi uma consciência crítica, uma sensibilidade humana muito singular, muito animadora para nós, aquela minoria que quer exercer mandato representando, de fato, fazer mandatos participativos, com representação e com apresentação, fazendo a cultura, inclusive, a utopia entrar naquele lugar que é, em geral, um triturador de sonhos, que é do pragmatismo, que é da corrupção, que é da gangsterização da política. Então, eu quero agradecer aqui todos esses servidores, na pessoa da Gisele, de quem me tornei amigo, que ajudam os parlamentares com o espírito público, eles existem, a exercer bem aquela função. Num tempo em que os partidos estão tão desgastados, são mentirosos nas suas próprias siglas, né, que negam as suas práticas, né? O progressista é conservador, o avante vai para trás, o patriota é entreguista, o trabalhista é capitalista, o socialista se entrega às grandes corporações e por aí vai. Mas novo é velho. Tem serviço. Que? O novo é velho. Exatamente. Não, dá para fazer até uma historinha engraçada com as siglas dos 40, 50, 70 partidos políticos brasileiros. Mas educação. O projeto central do governo Bolsonaro é um projeto de destruição em todos os campos. Não precisa nem citar a obviedade do que está acontecendo com o meio ambiente, com a saúde pública, só que isso custa vidas. E na educação não é diferente. O governo está pretendendo, para o orçamento do ano que vem, garfar 4 bi da educação. Naquela política que é da concepção deles. O privado é melhor que o público, se puder fazer até a educação infantil com voucher, é melhor. E a educação doméstica também, eles apostam muito nisso. Estão no poder os arautos daquele projeto bárbaro, estúpido, ignaro,
da escola sem partido, por mais que ela esteja judicialmente barrada por uma liminar do ministro Barroso e vai ser julgada no Supremo agora e deve cair, porque ela é a negação do próprio sentido da educação, que é a da visão crítica, que é a da polêmica, que é a da diversidade. Pois bem, o governo é um governo destruidor da educação. A própria gestão da educação é um caos absoluto. Nós estamos no 4º ministro que não disse, literalmente, não disse ao que veio. Chama Milton Ribeiro, pastor que, nas suas pregações, como religioso, falava da educação disciplinadora, me lembrou a pedagogia jesuítica da colônia, os jesuítas já avançaram muito, vídeo Papa Francisco, mas se dizia, com sangue a letra entra. O atual ministro, que não tem falado nem sobre o Fundeb, aliás, estão querendo garfá-lo agora no Senado, foi uma batalha muito importante na Câmara, o governo queria tirar de pauta, fazer o Fundeb não valer ano que vem, entre outras iniciativas torpes, né, venais. Agora ele está tentando tirar o custo aluno qualidade através de emendas lá no Senado, aí volta para a Câmara, aquela novela toda. Então é um governo inimigo da educação pública, é um governo que a despreza, é um governo que faz cruzadismo ideológico na educação. Felizmente, é também a educação um dos polos de resistência mais ativos no Brasil contra os retrocessos, contra essa volta ao medievalismo, na política, na economia, na cultura, na educação, no meio ambiente, na saúde, que está em curso no Brasil. Quero lembrar que, para o 18 de março passado, estava marcada a primeira grande manifestação massiva, a exemplo das que ocorreram no ano passado, contra esses retrocessos. Pela democracia e por recurso na educação. Veio a pandemia, a gente cancelou tudo e está em casa até agora, os que sobrevivem, né? Então, esse ano é muito atípico, mas eu acredito que a luta da educação no país de Paulo Freire, no país de Darcy Ribeiro, no país da Escola Nova, de Anísio Teixeira, no país de tantas educadoras, Paulo sempre falava isso, olha, falam tanto do método Paulo Freire, eu quero louvar o método diverso, plural, anônimo das professoras, das classes de alfabetização, que vão criando, em meio a 1000 dificuldades, jeito de ensinar nossas crianças a ler e naquela ideia de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e de que não há saber mais e saber menos, há saberes diferentes. Tem gente que vivenciou isso antes do Paulo formular isso. Chico, obrigada, Chico. Para completar a nossa roda aqui dos entrevistadores... Oi, desculpa, fala, Gia. Eu só queria rapidamente aqui agradecer o comentário do Chico, que muito me honra e emociona, e em nome dos colegas servidores da Câmara dizer que são pessoas como você, né, homens de espírito público, que a gente trabalha e quer acertar e quer melhorar as coisas. Muito obrigada, tá? Pelo seu carinho. Gi, me permita ainda uma digressão mais íntima, assim, você transmite a todos os amigos, as amigas aí da Câmara, dos ascensoristas que são terceirizados, ao pessoal que nos suportava nas sessões, está aqui gravando os nossos discursos tão confusos, atropelados, aquela balbúrdia do plenário, de todos os departamentos, as exposições na Galeria da Câmara sempre muito boas, as iniciativas culturais de todas vocês, daquilo eu sinto muita saudade, muita falta mesmo, para valer. Transmito um grande beijo a essa turma, eu aprendi muito com vocês, inclusive a renovar esperanças na humanidade. Obrigada, Chico. Obrigada. Chico, para completar a nossa roda aqui dos entrevistadores, eu preciso passar para o nosso colega Rodrigo Pinto, que, aliás, foi quem fez aquela intervenção do novo e do velho, né? Mas, Rodrigo, eu queria falar disso, mas num outro contexto. Eu queria falar um pouco do antigo em conexão com o contemporâneo, né? E aproveito para aproveitar uma pergunta, para citar uma pergunta feita pelo nosso colega Marcelo Miragaia, no chat,
nosso querido Maranga, que é a seguinte. Gostaria de saber, Chico, nessa época, de onde veio ou como surgiu essa sua consciência política em meio a tanto autoritarismo. Rodrigo, como é que você faz a ponte com essa pergunta do Maranga, por favor? Legal, boa noite, pessoal. Boa noite, Chico. Obrigado aí pela presença. Eu quero voltar antes um pouquinho sobre a questão do otimismo. Eu lembro que uma vez eu entrevistei uma professora feminista chamada Dora Barrancos, que é uma das conselheiras do Concinet, que é um conselho importante na Argentina, na área científica, e eu perguntei, mas como é que a senhora é tão otimista? Ela falou assim, meu filho, eu prefiro deixar o pessimismo para dias melhores. Eu tento carregar isso sempre comigo, né? Mas assim, eu acho que eu queria trazer uma coisa que me angustia um pouco. A gente está no meio de uma ação aqui de ex-alunos, eu basicamente tomando parte, outros muitos aqui organizando isso mais diretamente, né? Para ajudar os estudantes da escola hoje a enfrentarem aí o ensino, para que o ensino à distância não seja como a Rossana mencionou outro dia aqui, ensino distante, né? Mas assim, existe uma questão que para mim é muito importante. Lá atrás eu fui da diretoria do Grêmio, eu acho que algumas vezes, eu sou que nem a versão da roda aí sem data, eu não me lembro muito bem quando, mas eu lembro que a gente, quando estava na AMES, por exemplo, Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas, com o seu colega Renato Cinco, nosso colega do Freeland e meu também no movimento estudantil aí, a gente estava debatendo, e dá para ver isso pelo jornal aí, a roda, na época que estava fechando e na gente quando estava abrindo, a gente estava debatendo grandes temas como estudantes, a gente estava debatendo grandes temas, o tema da educação, o tema... na época, né, os chamados grandes temas na época, da educação, né, contra a privatização do ensino, saúde pública para todos, aquela coisa. Aquela pauta se somou uma pauta agora que é grandiosa, enorme, da qual o seu partido, na qual o seu partido é bastante forte e participativo, que é a pauta identitária, né? Então, assim, a pauta cresceu, o Brasil está no momento de retrocesso, digamos assim, com uma pauta que é maior. A gente precisa de mais inclusão, não de menos. Como é que você, e aí pensando em consciência política, né, como um instrumento poderosíssimo, o que você diria para essa garotada do CAP, que já não é mais a garotada do seu tempo, do ponto de vista demográfico, nem do meu tempo, é uma garotada que já está permeabilizada pelas políticas de cota, o colégio está permeabilizado pelas políticas de cota. O que você diria para essa turma que está lá agora para tomar a consciência política e agir? Que tipo de ação com as mãos, não deixando as mãos para trás, eles podem fazer? Que caminhos você sugere? Que acessos você recomenda? É importante chegar aos parlamentares? É importante ir ao Renato Cinco e outros. Que parlamentares são esses? Quer dizer, como é que essa turma jovem ataca nesse momento político para garantir direitos e prevenir, né, se antecipar aos ataques, quer dizer, que estão vindo o tempo todo do governo? O que você sugere, assim? Uhum. O Rodrigo, e vai para o Maranga também. Aliás, eu vi que entrou aqui Tiago da Mata, um poeta de Niterói, um franciscano pleno. Um beijo também para ele. Toda essa gente que vai tecendo a teia de luz que nos faz prosseguir em meio a essa tremenda escuridão. Esse é um ano atípico, singular nas nossas vidas, na minha, que talvez seja a mais longa de todos aqui, desse grupo. Eu nunca imaginei viver um ano assim, nunca se considerou a possibilidade de um vírus microscópico parar a engrenagem do mundo, como parou, está desesperada aí para voltar, os donos do capital querem que a economia volte a girar, priorizando isso em relação à vida e à saúde, colocando uma oposição entre economia e dignidade humana, enfim. Mas uma coisa que aconteceu, tem acontecido muito bonito, e fica até como recomendação para os alunos do CAP também, eu vi comunidades se organizando de maneira solidária para a sua autodefesa, para a sua autossobrevivência
como nunca. Muito bacana. O Jornal Nacional toda noite estampa lá Solidariedade SA, mostrando as empresas que sempre, em geral, com exceções, doam muito menos do que podiam e deviam. Raramente eu vejo bancos ali nessas ações. O capital financeiro é dos mais egoístas, ao que parece. Mas, de qualquer maneira, eu vi muita comunidade pobre, muita favela se organizando, muita entidade, associação e tal, nessa linha aí de arrecadar bens e distribuir organizadamente. Isso é muito positivo. Acho que essa dimensão a gente não pode perder. Quando a gente voltar a uma vida mais presencial, de mais contato, a ideia da solidariedade, ela é uma espécie de cimento da estrutura da grande rede cooperativa que vai transformar o mundo, ou então o mundo não se transforma. O socialismo, para falar num ideal utópico, democrático, o socialismo democrático ou será obra de milhões conscientes organizados, ou não será socialismo democrático coisa nenhuma, vai ser mais uma aberração, como já aconteceu ao longo da história, mais uma desvirtuação, mais uma frustração histórica. Então, a juventude, olha, acho que o William Reich, também outro da nossa geração, outro teórico, seu livro mais famoso, A Revolução Sexual, ele era um psicanalista alemão, fugiu do nazismo. Ele dizia: amor, trabalho e conhecimento são as fontes da existência, devem regê-la também. Pois eu acho que eu recomendo para os jovens é isso mesmo, amor, e a medida do amor é o amor sem medida, já dizia Santo Agostinho. Trabalho, ou seja, mesmo não estando ainda com a formação técnica para um ofício qualquer, todo o trabalho, até o trabalho no Grêmio Estudantil, o trabalho nas áreas de educação popular, tem experiências lindíssimas lideradas por jovens de educação popular, como o Mais Nós, como o Emancipa. Eu já tive o privilégio de ser chamado para fazer palestra, discutir qualquer tema histórico. São alunos reunidos de vários cursos com voluntários, gratuitos, obviamente, preparação para o Enem, para o acesso à universidade, mas que vão além, conscientizam. É uma pedagogia politizada, 400, 500, 600 jovens periféricos, ali super interessados. Qualquer um que sabe um pouco mais do conhecimento curricular pode e deve se engajar nisso. A minha consciência política, para tentar responder a isso, vem inclusive de grupos de jovens da Igreja Católica, como eu mencionei aqui, da Juventude Estudantil Católica, à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II, Papa João XXIII, que abriu aquelas janelas enormes do Vaticano para sair o bolor, como ele mesmo dizia, para sair o mofo, e depois de reinados muito conservadores, a bênção de ter o Francisco, o Papa Francisco, também é filho desse movimento ecumênico e de abertura, de adornamento da doutrina católica cristã, que deve ser cada vez mais aberta e mais plural. Inclusive, a riqueza das religiões de matriz africana tem que ser percebida, apropriada por nós. O Evangelho de Jesus, como a Mangueira mostrou, abração, grande Leandro, na avenida, como um Jesus das quebradas, dos pobres, né? Que significa afã revolucionário. Isso tudo nos leva a um sentimento de partilha, de vivência com os outros. Ser é ser com os outros. O ambiente do CAP, ele burilou muito essa generosidade natural do ser humano. Aliás, outro dia, o insuspeitíssimo Paulo Guedes, capitalista até o talo, ele disse: é muito fácil ser socialista, eles exploram o sentimento generoso, de bondade, de igualdade que há nas pessoas, e aí o pessoal logo adere, principalmente os jovens. Ser liberal é que é difícil, tem que estudar, entender a dinâmica econômica. Eu agradeço o elogio, viu, Guedes? Mas, de qualquer maneira, o colégio de aplicação ele ajudava a gente a elaborar os nossos sonhos, a nossa vontade de viver. E, por fim, em relação a otimista, né, deixar o pessimismo para dias melhores, isso é genial, mas eu fico com
o velho e grande Ariano Suassuna, de quem eu era aluno, assisti 2 ou 3 aulas espetáculo dele, e era um espetáculo mesmo. O Suassuna dizia o seguinte: olha, o pessimista é um chato, o otimista é um bobão, eu sou realista esperançoso. E o nosso Paulo Freire gostava de conjugar o verbo esperançar, para dar a ideia de dinâmica, de transitividade direta da esperança. Senão ela não é esperança, ela é uma afirmação vazia, retórica. Pois não, Alexandre? Você pontua agora como na sua formação, no caminho da política, né, houve essa influência da religiosidade. Eu queria passar para a Daniela Nami, que ela quer destacar um aspecto disso que você trouxe para nós agora. Então, olha, o Leandro está te mandando de volta um outro abraço aqui no meu zap, tá, Chico? Ah, legal. Em primeiro lugar é isso, viva o carnaval, né? Mas em segundo lugar é dizer para você que ao longo dessa conversa, a gente estava falando aqui no chat privado, é muito impressionante o número de vezes em que você fala da juventude católica. Como esse é um projeto de registro histórico, eu acho muito importante, você já repisou um pouco isso, mas é muito importante, acho que, deixar registrado o quanto a sua história particular, né, de um menino tijucano ligado à Igreja Católica, progressista, e que vai estudar num colégio progressista e depois é retirado desse colégio, como isso espelha um momento do Brasil, né, em que a Igreja Católica representava, ao mesmo tempo, aquilo que havia de mais conservador e uma fatia, um braço muito forte, muito fértil da resistência, né? Então, além de pedir para você repisar um pouquinho ainda mais isso, eu queria te pedir também para atualizar isso, né? Hoje a gente tem, talvez, assim, um outro grupo religioso que domina o poder de uma maneira, talvez, equivalente ao que o catolicismo conservador dominava o poder nos anos 60 e 70 e se aliava ao totalitarismo nos anos 60 e 70. Mas nós já temos dentro dos grupos evangélicos progressistas uma resistência a esse poder muito complexo, que é o poder neopentecostal, como fatias também, como erupções, digamos assim, de resistência. E eu queria, dessa vez a minha pergunta não vai ser um roteiro vai ser um pouquinho mais esponjoso, tá? Então eu queria pontuar essa questão sua do catolicismo, queria trazer hoje, te cutucar nessa pergunta de uma nova disputa religiosa que se dá nesse exato momento no Brasil de 2021, e queria pensar esses dois momentos. Você falou da peça Sal da Terra, falou do desfile da Mangueira. Eu queria pensar esses dois momentos na narrativa religiosa e na figura de Jesus como um território narrativo que está sempre em disputa. Como disputar Jesus hoje? E disputar Jesus hoje é uma maneira de resistir, de esperançar, de roçar o Paulo Freire? Dani, eu tenho certeza que sim. Até porque a religiosidade é um dado da vida brasileira, predominante. É preciso, para se ser um ateu, e não é nenhum demérito ser ateu, ter muita sofisticação intelectual, elaboração. O sentimento religioso ele está espalhado secularmente na formação mental dos brasileiros. Aliás, o velho Marx, numa afirmativa que meus amigos marxistas mais ortodoxos leem de maneira interessada, ele fez um certo elogio da religião.
quando ele fala a famosa frase, religião, suspiro da criatura oprimida, coração de um mundo sem coração, espírito de uma situação sem espírito, ópio do povo, ele está elogiando. Não é bom a criatura oprimida, aliás, essas opressões contemporâneas, poder respirar? Quero respirar, não estou respirando. Suspiro da criatura oprimida, coração de um mundo sem coração. Alguém que passou aqui falou, olha, sentimento é tudo. Então, isso tudo é valor. O próprio ópio, no sentido daquela inebriação que é gostosa, desde que usada com moderação. Então, por que as pessoas têm essa religiosidade? É uma ânsia de vida, de sobrevivência, para não ficar tão aplastrado pelas angústias do cotidiano, pela aspereza da vida. Então, se a gente não dialogar respeitando esse sentimento religioso, inclusive das multidões que, de maneira crescente hoje, ao contrário da minha juventude, grande parte ia à missa. Agora as pessoas vão aos mais diferenciados cultos das mais diferentes denominações. Explodiu o evangelismo neopentecostal e tem muito pastor oportunista, como tem padre pilantra também, tem muito coronel da fé, tem muita gente para quem templo é dinheiro, isso é verdade, mas o sentimento religioso do nosso povo humilde, ele tem que ser entendido e respeitado. Por isso, quando você fala de disputar Jesus, eu diria disputar de maneira serena, firme e autêntica, não pode ser artificial, a leitura do que é Jesus. Que Jesus é esse? Né? O Pedro mesmo... Pedro uma disputa narrativa, né, Chico? Uma disputa narrativa, uma disputa de história, né? Claro, claro. Porque eu já lá na Câmara, ainda na Câmara, uma vez o Sóstenes Cavalcante, que é um deputado ligado ao Silas Malafaia, ele ficou espantado. Poxa, você é católico, você é cristão? Eu falei, sou, sempre vou até nas missas mensais lá da CNBB, que ela organizava. Organiza ainda, eu acho. Mas ele falou, eu pensei que você era comunista. Eu falei, não, sou também, Jesus foi. É isso, de jeito nenhum. Aí... eles ficavam espantados que alguma coisa do evangelho eu conhecia, não sou nenhum teólogo. Então, eles operam muito na desinformação do povo e na ideia de um Jesus conformado que, da sua vida sofrida, caminha para o paraíso, o reino dos céus, que é um pouco uma concepção muito antiga do sofrimento na Terra para conseguir um lugar no reino dos céus, mas atualizada pela tal teologia da prosperidade, segundo a qual quem ganha, quem se dá bem é porque está com a graça divina em torno de si. Então, essa é uma disputa. No fundo, é a mesma disputa ideológica, é a mesma luta de classes. Agora, ela é mais difícil de ser feita, porque muitas vezes a gente chega com uma postura arrogante, achando que aquele crente ali é um alienado, que não sabe nada. É bom lembrar que os mesmos crentes que votaram maciçamente em Bolsonaro agora, votaram também no Lula, lá atrás. E mais, tem contradições. Essa postura belicosa, armamentista, essa pulsão de morte que o alto escalão do governo, a começar pelo Bolsonaro, propaga, ela tem reações em segmentos evangélicos. Ela não passa batido, não. Então, tem aí também contradições. Agora, é um processo. O Mariátegui, que é um filósofo marxista, mas fez um pensamento muito original aqui na nossa América Latina, ele é peruano, ele destacava muito isso, a religião dentro do aspecto cultural do nosso povo, que tem que ser apreendido. Teve muito padre na Revolução Cubana, teve muitas paróquias até apoiando a unidade popular do Allende,
como tem no Brasil até bispos revolucionários. Eu imagino o papo hoje lá no céu do Tomás Balduino com o Pedro Casaldáliga e o Dom Helder só assistindo com a sua sabedoria. Gente que construiu a igreja dos pobres, a igreja dos oprimidos no Brasil, e sempre muito ecumênicos, sem aquela ideia do meu aprisco, do dogma, dos só se salvam os que estão aqui na minha igreja. É uma igreja encaminhada, como fala o Papa Francisco, e despojada, abrindo cada vez mais mão de suas riquezas e do seu próprio poder, para estar junto com o povo, para que ele, aí sim, se impondere. Enfim, Chico, eu sou fascinado por isso também, eu acho que vale a pena. Chico, para a gente poder seguir respeitar o nosso horário, ou pelo menos para não desrespeitar muito, eu vou precisar fazer aqui uma conexão com as duas últimas perguntas, tá? Vou convidar o Faor a trazer um aspecto dentro da polarização, um viés de cultura, mas na sequência, Camille, Viola, eu peço que você já emende com a sua pergunta para que a gente, então, entenda essa como uma participação final do Chico, tá? Então, são duas perguntas na sequência. Primeiro eu passo para o Rodrigo. Rodrigo, você passa a bola, então, para Camille e Viola, para que a gente, então, consiga entrar nessas considerações finais. Tudo bem? Rodrigo? Tudo bem. O Chico, é uma coisa rápida, assim, a gente sabe que na época a música popular, como você mesmo já mostrou, o jornalzinho, tinha uma força muito grande, né? E assim, a gente sabia mais ou menos o time das pessoas, digamos assim, o que elas pensavam pelas músicas que elas ouviam. Você faz um paralelo, assim, com o que a gente está vivendo hoje, assim, também, quer dizer, aquela polarização daquele tempo com a polarização de hoje, como você vê as diferenças, né, daquela época do CAP, que você viveu muito bem, para hoje, e a música nesse meio. Camille, vou pedir que você... Chico, vou pedir que a Camille também faça a pergunta dela, que é com outro aspecto, mas que a gente possa concluir aqui e respeitar o tempo que nós combinamos com todos. Isso. Chico, por coincidência ou não, quando você estava respondendo a Daniela Nami, você falou algo que tem a ver com a minha pergunta agora. Dos eleitores que votaram no Lula e que agora votaram no Bolsonaro, por exemplo, né? A minha pergunta ela é meio 2 em 1. Porque eu acompanho muito ativistas negros e eu entendo que é uma pena que o Humberto não esteja mais aqui com a gente, né? Que ele era o único ex-aluno negro, seria importante também ter uma contribuição dele, mas eu entendo a falta de diversidade e, sobretudo, a questão racial como uma coisa que setores progressistas aqui no Brasil não conseguiram resolver ainda. E isso inclui os partidos políticos, né? E como você pensa, né? Pensando nisso, pensando social, e pensando esse eleitor, sobretudo os eleitores de classes populares, né, que migraram para um voto na extrema-direita, para um voto mais conservador, né, um voto que até oprime alguns setores da sociedade, como mulheres, população LGBTQ+. Como os progressistas podem fazer para recuperar esse eleitorado, né, para recuperar o que a gente chama de a rua, né, porque até o Mano Brown falou no evento de vira-voto do Haddad isso, e foi super polêmico, mas é uma questão que fica, né? Como fazer para o setor progressista voltar a dialogar, né, com esses setores? Essa é a minha pergunta. Isso aí. Bom, Rodrigo, o contexto era diferente. Nós estávamos, você vê, há mais de 50 anos atrás, né? A MPB na sua pujança, inclusive da leitura social do mundo, que chamavam à época de música de protesto, com conteúdo político muito forte, de resistência à ditadura, mas ainda assim ela não era uma música de massa total. Sempre houve um gosto musical popular muito
orientado pela indústria fonográfica, pelos jabás nas grandes meios de comunicação, à época, sobretudo nos rádios e tal, que, de alguma maneira, tentava evitar que o cancioneiro fosse muito voltado para as questões sociais e operasse mais nos dramas existenciais, no romance, na tragédia. Isso continua hoje, né? Essas músicas, o sertanejo, muito dos dramas, dos amores não correspondidos, dos amores traídos, isso tem forte impacto ainda. A gente não pode dizer que o gosto musical brasileiro é esse gosto que ainda está restrito, ou pelo menos circunscrito, a segmentos um pouco mais informados, da classe média, que é fantástico. Eu acho que a música popular brasileira é de uma riqueza extraordinária. Alguns desse segmento mais elaborado, Caetano Veloso é um grande exemplo disso, eles captam algumas músicas desse universo mais popular e fazem interpretações magistrais de enorme sucesso. A gente não pode ter preconceito, né? Existe música. É claro que algumas são de pobreza melódica e mesmo de letra muito grande, né? Então, acho que isso, com o tempo, se perde. As grandes músicas ficam. Você falar, por exemplo, Asa Branca, que todo mundo do povo conhece, é uma belíssima canção que fala do drama nordestino, da seca, do ter que ir embora, da triste partida. Então, eu acho que a gente, com o tempo, essa música popular brasileira vai se aproximando nas diferentes expressões e vai sendo compreendida pelo povo. A pessoa gostar de um bom samba, né? Os sambas têm uma penetração popular muito grande. Em outras épocas, o Zeca Pagodinho não faria tanto sucesso. Então, é um processo. Na época, como havia uma politização maior de enfrentamento à ditadura, as músicas desses que surgiam, essa nova geração, de Paulinho da Viola a Caetano e Chico e coisa e tal, Milton, tinha muito peso, muita influência. Ela era uma trilha sonora das nossas lutas, digamos assim. Hoje, como o tempo é de muito desencanto e de muita dureza de sobrevivência, talvez isso perca um pouco a expressão, mas sem música também não se faz revolução. E, Camille, você perguntou como a gente... Repete um pouquinho, para dar a síntese do que você falou. Eu falei duas coisas, Chico. Eu falei que eu percebo que a questão da diversidade nos setores progressistas, incluindo os partidos, é uma questão ainda inconclusa, né? É uma pedra no sapato, digamos assim, participação, por exemplo, de pessoas negras com equidade, né? E que talvez isso se relacione, né? Acredito que isso se relaciona com a questão que se chama a perda das ruas, entre aspas, né? Como os setores progressistas da política perderam um eleitorado que migrou, né? E aí queria entender, na sua opinião, o que você acha que deve ser feito, né, para recuperar esse setor? Isso. Ô, Camille, olha, todo processo eleitoral é um momento de condensação da opinião geral. Inclusive, aqueles que não comparecem às urnas, em geral 20%, 30%, esse ano tende a ser ainda maior a abstenção, eles estão dando uma opinião. Estou desinteressado desse universo da política, dos valores, estou desinteressado da própria sociabilidade humana, que é grave. Isso significa desconstituição da própria ideia de nação. Mas tem posições, e vamos reconhecer, em 2018, nós sofremos uma profunda derrota. Os segmentos progressistas, as ideias democráticas, as ideias de respeito à diversidade foram derrotadas. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade nessa derrota. Não é só a parcela que tem que ser reconhecida daqueles que nos venceram, tiveram competência para vender o seu peixe. Por mais que tenha havido fake news, engano, mentira, mas o contexto favoreceu, de qualquer maneira, nós erramos muito. E talvez, veja só, a forma como a gente está colocando, inclusive as pautas identitárias,
que são fundamentais, mas não são opostas às pautas econômicas, às pautas contra a desigualdade. Você não pode falar da luta contra o racismo sem falar da desigualdade social estrutural da sociedade brasileira. Você não pode falar do respeito ao afeto LGBTI+, sem falar da opressão que significa sobre os corpos das pessoas, notadamente das mulheres, o patriarcalismo, o machismo. Isso tudo está imbricado. Talvez a gente segmente demais e acabe expressando certas afirmações legítimas de maneira a assustar o comum do povo. O brasileiro ainda é predominantemente conservador. Quando você vai discutir a política de drogas, uma coisa é você falar tem que liberar geral e fumar um baseado na frente de uma senhora dona de casa assustada. A outra é você argumentar sobre o porquê desse armamentismo crescente, sobre como evitar isso, como cresce, quanto maior a repressão, parece que maior o consumo. Ou seja, usar da razão, viver docentemente, pedagogicamente, para convencer o respeito à diferença. É curioso como a pessoa que condena, por exemplo, a homoafetividade de alguém, se tem um parente amado que é gay, lésbica, trans, seja o que for, aí ela abre o seu coração e a sua própria inteligência, para de rejeitar. Então, pelo afeto, pelo jeito, a gente vai conseguindo demoradamente vencer essas barreiras, essas resistências. Como eles da extrema-direita operam muito pelo ódio, pela raiva, isso também dá desgaste para o lado de lá. Agora, é claro que é um baita desafio. Tem partido político à esquerda que não aceita pauta identitária nenhuma, porque acha que ela é incompatível com a luta de classes, com os interesses do proletariado. Eu acho que não. O proletariado também quer a diversidade afetiva, também quer uma nova política de drogas, a ele também interessa. São pautas, digamos, novas. A esquerda, em certos aspectos, historicamente, pelo menos em largos momentos, foi muito conservadora, muito moralista no mau sentido. Agora, você não opõe a isso fazendo uma caminhada, fazendo a simbologia do crucifixo na vagina, como já aconteceu. Isso só espanta, só afasta. E além de ser de mau gosto, eu considero, né? Não é nada bonito, nada suave e desrespeitoso também. Então, o respeito ao outro é fundamental para convencê-lo daquilo que a gente considera mais próximo da verdade e da liberdade. Se você quer impor a partir de uma verdade que você considera absoluta, o outro se encapsula e se fecha. Enfim, isso é um grande debate que a gente tem que fazer em outro momento e continuar. São apenas algumas pinceladas do meu sentimento do vivido. É isso. Chico, Obrigada. Quero aproveitar suas frases finais, né, do respeito ao outro, e também que é pelo afeto que vamos enfrentar e vencer essas resistências, para dizer, então, que estamos concluindo esse capítulo mais do que especial da rede de memórias do CAP-UERJ, né? É o afeto que nos traz aqui, o afeto de uns aos outros, pelo colégio, pelas lembranças. Queria agradecer aos meus colegas que participaram aqui da conversa, que puderam fazer perguntas. Queria agradecer muito também aos capianos que nos assistiram, né? Capianos alunos, capianos ex-alunos, capianos professores, capianos servidores e capianos simpatizantes, né? Que é essa rede de amigos e das famílias que seguem apoiando o Colégio de Aplicação. E queria principalmente agradecer a você, Chico, pela atenção e pela generosidade do seu tempo, e por mais uma vez, por ter exercido aqui nessa hora e 40 minutos,
um dos papéis que eu vou dizer assim que mais representam a tua identidade, né? Que é o de professor. Muito obrigado pela participação e, mais uma vez, saudações capianas. Para todos nós, quando tiver aí o crowdfunding dos laptops da garotada lá, eu quero participar, hein? Vamos Faremos juntos. isso. Eterno Faremos aprendiz. Isso. Eu sou Obrigada, professor Chico. aprendiz. Um beijo. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu, Chico. Vamos em frente. Beijo. Vamos em frente. Coragem. E quando houver carnaval, vamos desfilar.